Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência na disciplina de gestão, voltada aos programas de prevenção de riscos na segurança do trabalho. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também aí sou aqui do canal que ensina aprende aqui no YouTube. Nós já tivemos a disciplina, né, de programa de proteção respiratória, no qual durante 3 aulas a gente abordou passo a passo como que é o funcionamento de um PPR, né, de um programa de proteção respiratória. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da sua gestão, como é que é o funcionamento desse programa de proteção respiratória. Quando a gente fala sobre o PPR, não necessariamente ele é somente um programa, mas ele acaba sendo, né, o programa de proteção respiratória, ele acaba sendo um conjunto de medidas, tanto práticas quanto administrativas, e essas medidas devem ser desenvolvidas para que haja controle das doenças ocupacionais, e, consequentemente, a prevenção do trabalhador à inalação, né, a respirar poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases, vapores, tudo que a gente já falou no programa de proteção respiratória. Então, vamos conhecer primeiramente aqui a base da gestão do programa de proteção respiratória e vamos dar sequência a essa disciplina. Quando a gente fala sobre o PPR especificamente, eu preciso lembrar que o ar que respiramos ele é composto aí de aproximadamente 21% de oxigênio, 1% de outros gases e 78% de nitrogênio, tá bom? Tanto o nitrogênio quanto os gases, eles não são efetivos para a respiração, eles não são úteis para a respiração, tá? Nós utilizamos aí 21% de oxigênio tanto para inspiração e para nutrir as nossas células. Esses demais gases, né, por mais que eles não sejam utilizados na respiração, eles acabam fazendo parte do sistema respiratório, acabam sendo inalados e eles devem ser, de certa forma, aí, deixados de lado, né, não devem ser compatíveis com o ambiente de trabalho. Quando a gente está numa via pública, né, num lugar aberto, próximo aqui às árvores, próximo, longe de carros, né, nós temos aí o ar mais puro, né, o oxigênio mais puro, sem nenhum tipo de contaminante. Mas quando a gente está no ambiente de trabalho, possivelmente, né, com queima de algum material orgânico, com aquecimento de alguns metais, por exemplo, é comum que a gente tenha aí a presença de um pouco de nitrogênio e também 1% de outros gases. Sendo assim, esses outros gases, eles podem fazer parte aí perfeitamente da respiração. O problema é que eles não podem substituir, né, ou passarem aí da porcentagem de oxigênio. Então, essa respiração ou programa de proteção respiratória, ele deve focar sempre na prevenção da parte respiratória do trabalhador, através do uso de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, ou também através de programas de equipamentos de proteção coletiva, né, como, por exemplo, um, um equipamento que faça a limpeza, né, do ar ali presente naquele ambiente, ou ainda, né, exaustores que eles consigam manter o ar mais respirável, né, esse 21% de oxigênio mais respirável. De certa forma, né, nessa combinação, os gases mantêm a vida, né? Certamente, se eles tiverem acima dos 21% de oxigênio, isso fará falta, né, de um ar puro para o trabalhador respirar. Quando depende, né, desse ar puro, algumas outras substâncias estão presentes, mas a gente não consegue visualizar. E o trabalhador pode estar sujeito ali a respirar um monóxido de carbono, né, ou um dióxido de carbono, que a gente acaba vendo em grandes cidades, né? É, Na nossa região, recentemente, nós passamos por uma chuva, uma boa chuva aí, e o céu ficou azulzinho, ficou mais limpo, né? Mas nós estávamos há praticamente 60 dias sem chuvas, então era comum a gente olhar o céu azul, uma camada de poeira nessa região, né? Uma região aqui alta, né? E certamente isso era inalado, né, por todos nós, por toda a população,
principalmente nos dias mais quentes, né, que essa nuvem de poeira ela ficava submersa aqui e ela acabava caindo, né, na nossa via respiratória, aqui na nossa, né, próximo da nossa área respiratória. Mas quando a gente tem uma noção, né, dos riscos ocupacionais, primeiramente, a gente precisa entender que tanto os riscos químicos, né, como a presença de gases, poeiras, vapores, eles podem ser prejudiciais à subsistência do trabalhador. E quando tem contato com produto químico, né, como é o caso aqui na foto do lado, é mais certeiro, né, a possibilidade, a probabilidade de doenças, né? Vamos imaginar novamente aqui a disciplina de perigos e riscos. O trabalhador tem interação, né, ou trabalhar com esses produtos é um perigo, mas na aplicação, né, desses defensivos agrícolas aqui, por exemplo, né, na aplicação, não fazer uso de EPI certamente é um risco à sua saúde, né, além de problemas respiratórios, pode correr ali uma intoxicação por causa desses defensivos agrícolas, desses produtos químicos. Um dos sintomas mais comuns aí da inalação de produto de agrotóxicos é as dores de cabeça, a indisposição, né, pode estar relacionado ainda a problemas respiratórios, e a gente vai abordar isso ao longo dessa aula. Então, conforme eu falei, né, as irritações acabam sendo comuns nas pessoas que têm exposição a produtos químicos ou ainda, né, apresentam alguma dificuldade em respirar, né? A gente vê muitos casos aqui, principalmente no tempo seco, pessoas que têm incômodo na região do nariz, né, e aí procuram fazer colocar ali uma toalha úmida na janela, procuram colocar uma bacia de água debaixo do, da cama, né, nos dias mais quentes, para auxiliar a respiração. E se a pessoa ela não consegue respirar de maneira correta, certamente um dos fatores aí que vai gerar são as irritações, as indisposições, né, e principalmente quando for em locais de trabalho, isso aí vão ter impacto, né, além da saúde do trabalhador, certamente na produtividade da empresa. Podem desencadear ainda problemas de saúde, né, as famosas corizas aqui, os entupimentos nessa região nasal, né, então fundamental é procurar um profissional da medicina do trabalho, né, ou ainda procurar um profissional externo, né, um médico auxiliar da otorrinolaringologia, né, que vai fazer uma inspeção visual ali, vai observar como que está ali a região do nariz, vai observar ali como que está a mucosa, como que é a respiração desse trabalhador, sendo ainda possível, né, utilizar ali alguns medicamentos, né, baseados em cloreto de sódio, né, como se fosse aquela lavagem feita com soro fisiológico, ou ainda, né, dependendo do caso, o médico pode fazer ali a indicação de algum medicamento para melhorar esse fluxo respiratório do trabalhador. Lembrando que esses problemas de saúde, eles podem ser interpretados aí como uma doença ocupacional. Um trabalhador que não tem alergia, um trabalhador que nunca teve uma asma, por exemplo, né, não tem histórico de asma, ele pode desenvolver essa doença, chamada de asma ocupacional, justamente por causa da exposição no ambiente de trabalho. Né? Vamos lembrar aí que nós temos diversos tipos de doença respiratória, né? Nós temos a asma, bronquite, algumas pessoas aí desenvolvem também a faringite, que não é diretamente ligado somente a parte respiratória, né? Mas é um canal ali que é fundamental para a respiração também. Em casos mais severos, né, nós sabemos aí uns problemas de saúde, como é o caso da alergia, pode desencadear, não necessariamente somente a morte, mas alguns casos de doenças ocupacionais ao longo da vida do trabalhador pode desencadear aí um problema respiratório e levar a uma situação mais séria, que é o caso da morte. E a gente, enquanto profissional da saúde e segurança do trabalhador, a gente deve prevenir toda e qualquer ação dos riscos ocupacionais
e os impactos que isso vão gerar na saúde do trabalhador, na saúde e na integridade física do trabalhador. Quando a gente fala sobre o programa de proteção respiratória, eu preciso lembrar das responsabilidades, tanto do empregado, né, do empregador, como do empregado. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, que isso consta aí na nossa consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, e também consta na NR6, que fala ali sobre os EPIs. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho aí a área da saúde e segurança do trabalhador, eu não posso deixar de lembrar a vocês que o empregador, ou seja, o proprietário, o dono da empresa, o presidente, ele deve fornecer o respirador apropriado quando necessário, né, independente aí do risco ocupacional, do risco de produção respiratória, deve ser fornecido o respirador pela empresa, né, por isso acaba sendo uma responsabilidade dessa empresa. Estabelecer e manter o PPR, né, então eu falei para vocês sobre a obrigatoriedade de gerar um programa de proteção respiratória, qual que é a necessidade que a empresa tem perante aos seus trabalhadores, né, e qual é a obrigação, né, nós temos lá a instrução normativa 94, que fala especificamente sobre a implantação do programa de proteção respiratória, né? Então, ninguém pode alegar, no caso o técnico de segurança, que é responsável pela gestão dos riscos ocupacionais, não pode alegar que não sabia que tinha que fazer o PPR. Afinal de contas, eles têm uma formação específica para gerir os riscos ocupacionais da empresa, e no caso da proteção respiratória, é a responsabilidade do profissional da segurança do trabalho. Um outro sentido também é investigar as causas do mau funcionamento dos EPIs e tomar providências quando necessário. Responsabilidade sobre o uso dos EPIs, ele está atrelado aí à competência do profissional da segurança. Então, ele não pode simplesmente colocar lá o EPI que ele acha que é necessário, que ele entende que é necessário, sem consultar os trabalhadores, né? Ouvir os trabalhadores, investigar as causas de um possível mau funcionamento também e substituir o EPI conforme a necessidade. A gente pode imaginar, por exemplo, que esse EPI que nós estamos vendo aqui, ele é fundamental, né? Ele é interessante para o trabalhador, mas ele não se adaptou, ele não conseguiu ali fazer a vedação, ele se sente sufocado fazendo uso desse equipamento. Cabe então ao técnico de segurança procurar um outro EPI no mercado que atenda às especificações do risco, mas também que se adeque, né, imediatamente ali ao trabalhador. Nós temos as responsabilidades do empregado, né, que a gente vai falar aí sobre as orientações legais, né, que um funcionário deve seguir. Ele deve usar o respirador conforme a instrução e treinamento. Então, conforme a gente já abordou nas demais aulas, um bom treinamento de proteção respiratória, ele vai ter em média de 2 horas de treinamento, né, uma hora de área prática, uma outra hora de aula teórica, para que o trabalhador entenda da fisiologia, ou seja, do funcionamento da respiração e quais são as consequências de uma má realização ali dos usos dos EPIs, e ainda, né, pode gerar alguns outros comprometimentos com o seu fluxo respiratório. O funcionário ele deve ainda guardar o respirador de maneira adequada, né? Ele não pode simplesmente ali colocar na gaveta e pegar no dia seguinte. Geralmente os equipamentos de proteção respiratória eles vêm ali com um saquinho plástico em volta, e esse saquinho plástico ele deve ser utilizado para guarda e conservação, né? O trabalhador ele recebe o equipamento, mas ele deve, obviamente, ele zelar pela sua guarda, né? Sobre sua responsabilidade de como realizar a guarda adequadamente. Então, além de orientar e treinar o trabalhador sobre o uso, adequação, guarda e conservação do EPI, o funcionário também deve fazer a guarda desse EPI. O mau funcionamento do respirador deve ser comunicado logo após a saída da área, né? Então, se um trabalhador ali ele sentir um ardor nas vias respiratórias, se ele sentir ali
tontura, né, ele deve comunicar imediatamente o profissional da segurança do trabalho para que, se for o caso, substituir o EPI de maneira imediata, né? Pode acontecer, né, que o EPI ele pode estar danificado, né? Ele pode ter ali um problema na sua vedação, e ainda, né, pode acontecer, é muito raro isso acontecer, mas pode acontecer dele vir de fábrica já com um problema, né, com alguma alça dessa não muito fixa, pode quebrar, né? Às vezes o trabalhador pode deixar cair, por exemplo, né? E aí vai ter um dano, não vai vedar de maneira adequada, e sendo assim, a empresa deve fazer a substituição de maneira imediata. Então, a responsabilidade do empregador, a gente pode dizer aí de maneira um pouco mais sucinta, que é de entregar, fornecer o EPI e substituir o EPI quando necessário. E a responsabilidade do empregado, além da higienização, além de manter a guarda, a conservação, fazer o uso do próprio EPI, que é destinado para aquele risco. Então, um respirador com peça facial não deve ser usado por pessoas cujo tenham aí pelos faciais, né? O caso de barbas, bigodes, costeletas, né? Ou cabelos compridos, né? O que tem acontecido nos dias atuais aí, que muitas pessoas estão voltando a fazer o uso de barba, bigode, e esses pelos faciais, eles impedem, né? Atrapalham a vedação da máscara semifacial aqui, da máscara com peça facial. Então, deve ser feito um acordo com o trabalhador, né, no treinamento, para orientá-lo em relação à necessidade de aparar, né, de fazer a barba de maneira constante. Uma certa vez, eu já comentei isso em outra aula, mas contratamos um soldador numa empresa, e esse soldador, ele chegou lá, ele foi contratado, né? Ele passou por os exames admissionais, pelos exames de recrutamento e seleção, e ele tinha uma barba, né? Uma barba grande, mas ele ia trabalhar na solda, né? Então, uma maneira bem gentil, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança conversou com o funcionário que tinha sido recém-admitido, e ele não sabia, né, que a barba, no caso aqui, a barba e o bigode atrapalhavam no uso da máscara, né? E aí ele prontamente no dia seguinte ele apareceu ali na empresa com a barba feita, né? Para isso que serve um treinamento para mudança de cultura e certamente para orientação do trabalhador. É óbvio, né, que em algumas situações aí a empresa vai precisar abrir um diálogo bem explicativo com o trabalhador, né, não simplesmente fornecer e falar que ele não precisa fazer barba, né, ou fazer vista grossa. Isso é para o próprio bem do trabalhador, né, e por isso que deve ser orientado de maneira adequada pelo técnico em segurança do trabalho. Então, o caso de pelos faciais ou cabelo comprido, né, ele pode interferir o funcionamento das válvulas ou prejudicar a vedação, porque justamente a barba aqui ele acaba comprometendo, né, a área de contato com o rosto. Então, o trabalhador, durante a orientação dos riscos ocupacionais, deve ser informado ali sobre a necessidade de retirar a barba, né, ou se for o caso ali, de cortar o cabelo, de prender o cabelo, para que ele consiga, né, obviamente, ali fazer o uso do respirador de maneira adequada. Quando a gente falou sobre os riscos químicos, e principalmente os riscos físicos e principalmente os riscos químicos, a gente abordou de uma maneira superficial ali, falando sobre poeiras, vapores, gases, e agora eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior para a gente relembrar a conceituação dos riscos respiratórios à saúde do trabalhador. Quando a gente fala, por exemplo, da poeira, nós estamos falando sobre partículas, né, que elas ficam dispersas, ficam soltas ali no meio ambiente de trabalho, e elas são formadas com um material sólido, que ele pode ser quebrado, moído ou triturado, né? Então a gente está vendo aqui o caso, por exemplo, de um trabalhador que está utilizando, né, um tambor, né, ele está descarregando provavelmente ali areia, né, brita,
pedregulhos, pedras, e essas pedras eles vão ter ali presença de poeira. Essa poeira, né, quanto menor a partícula, mais tempo ela ficará suspensa no ar. Então, haverá maior probabilidade, maior chance dela ser inalada e respirada ali pelas vias respiratórias do trabalhador. Lembrando que essa poeira ela pode gerar diversas doenças ocupacionais, né, mas a gente falou aí especificamente sobre a pneumoconiose, né, que são as doenças respiratórias produzidas ali pela poeira. Nós temos ainda a possibilidade, né, das névoas, né, que elas podem ali estar presentes por causa da utilização de uma pistola de ar comprimido, que é o caso aqui de um pintor. São pequenas gotículas que elas são quebradas ali através de uma quebra mecânica dos líquidos, né? Então, quando a gente fala de um borrifador, por exemplo, aí nas nossas casas, também, né? Tem um borrifador que ele tem água dentro desse borrifador, e a hora que eu aciono ali o gatilho, ele gera, né, uma quebra mecânica desses líquidos. E eles utilizam justamente o ar para ficarem suspensas, né, e para se espalharem ali por aquele ambiente. Geralmente eles são usados através das operações que são comuns aqui, que é o caso do spray, e elas ficam suspensas no ar também, criando então uma possibilidade maior de ser inalado. A gente falou aí sobre a diferenciação de névoas e neblinas, né, na aula de produção respiratória, mas as névoas geralmente elas são condensadas, né, elas são um pouco mais grossas do que a neblina. Tá? Então a névoa, né, ela é uma concentração maior do que a neblina. E ainda nós temos aqui o caso dos fumos, né? Nesse caso aqui específico da foto, da imagem aqui, o fumo metálico. Então, quando a gente vai orientar o trabalhador sobre o fumo, né, ele não é especificamente só uma fumaça, mas quando ocorre um metal, né, quando pode ocorrer ali a queima, né, o material é aquecido, pode gerar um fumo metálico. Se vocês já passaram por essa experiência de deixar ali a panela no fogo, e esqueceram de colocar o óleo para fritar uma carne ou para começar a refogar ali uma cebola, quando você percebe, você olha para a panela, ela está soltando uma fumaça, né, um pouco acinzentada, um pouco branca, né, dependendo, obviamente, aí do material que você está aquecendo. E esse material ele é um fumo, né, é uma fumaça que ela é aquecida, né, e ela é vaporizada eh, no ambiente, e isso podendo, né, adentrar ali a via respiratória. E especificamente no caso do ambiente de trabalho, é utilizado no caso de soldas, né, que ocorre um aquecimento do arco de solda, né, e na sequência aí é derretido uma parte de metal, e essa fumaça ela fica dispersa ali naquele ambiente. Ele é vaporizado, conforme a gente estava falando, e ele vai se resfriar rapidamente. Porém, cria partículas muito finas que ficam suspensas no ar. Nós temos ainda o caso de vapores, né? Todo produto líquido, especificamente aí, ele, quando ele é mais volátil, né? Ele acaba tendo uma possibilidade de evaporar mais rápido. Ele acaba transformando, né, esse material líquido em um vapor de água. E esse vapor, ele geralmente é caracterizado por odores. Geralmente as pessoas sentem o cheiro desses produtos. Se vocês fizerem um teste na casa de vocês em derramarem uma tampinha de água e a mesma medida, né, de álcool, vocês vão observar que o álcool ele vai evaporar mais rápido, né, por causa da sua combinação, né, do seu produto químico, ele é mais volátil do que a água, né? As moléculas de água ali, elas são menos voláteis do que o álcool. Então, esse produto, né, quando ele está ali presente no ambiente de trabalho, ele deve ser identificado, deve permanecer sobre pallets, né, para um eventual vazamento, ele não contamine o solo, né, e o trabalhador ele deve saber, né, deve ser orientado aí pelo profissional da segurança que tipo de equipamento, né, que tipo de contaminante que está sendo armazenado naquele galpão, ou que aquele trabalhador vai ficar próximo daquele equipamento, daquele produto químico.
justamente para que em caso de odores, né, sentir ali a presença desses vapores, ele identifique, né, e faça o uso do equipamento de proteção respiratória, ou se for o caso ali, se afastar, né, desse odor, desse vapor que é presente ali por causa de algum produto químico, fazendo, por exemplo, a ventilação daquela área para que ela seja dispersa no ambiente, né, e não contamine o trabalhador. E nós temos aqui, né, um outro caso, que são os gases, né? Os gases são utilizados aí nas indústrias, né? Tanto o gás pode ser utilizado na indústria como nos hospitais, né? Que são os gases medicinais. Esses gases eles vão estar sendo utilizados geralmente em maneira pressurizada, né? Dentro de, de botijões, né? Especificamente, ou cilindros, que eles vão mudar ali a sua temperatura do ambiente, né? Passando ali pelo estado gasoso. E esses gases, eles podem ali ser, grande parte dos gases, eles são, é, além deles não terem cor, né, eles acabam não apresentando um cheiro específico, né? Então, muita gente fala ali sobre o gás que a gente utiliza na cozinha, né? O gás que a gente utiliza na cozinha, ele não tem um cheiro, né, específico. Ele é um gás que ele não tem cheiro, adicionado, né, um produto ali de enxofre na sua concentração, para que oriente ali, caso uma dona de casa, alguma família ali que há um cheiro de gás, né, fazendo ali a retirada daquele botijão, né, ou a chamada ali de alguma autoridade competente para verificar a saída ou a vazão desses gases. Mas no ambiente ocupacional também, alguns gases eles são armazenados aqui em cilindros e eles podem estar abertos, né, gerando ali uma dificuldade respiratória àquele trabalhador. Vamos lembrar que cada ambiente de trabalho ele é diferente, ele é distinto de outros, mas a gente precisa conhecer, né, o artefato aí, a arma do trabalhador perante o risco ocupacional. Se as medidas administrativas elas não forem bem executadas, né, em último caso aí a gente deve fornecer o equipamento de proteção respiratória. E falando especificamente dos respiradores, nós temos, né, o caso dos respiradores aí sem manutenção, que são esses tipos de respiradores aqui, que são as peças faciais filtrantes, né, que elas não têm manutenção. Então, o trabalhador faz o uso desse respirador durante um dia, 2 dias, e deve descartar esse respirador. Por isso que ele recebe o nome também de respirador descartável, tá bom? Porque de acordo com o uso, né, 2 dias, 3 dias, dependendo aí da saturação, que é algo que a gente vai ver numa aula prática, né, justamente com o teste de vedação, o respirador, quando ele passa, né, da sua saturação, ele perde a sua capacidade de filtrar, ele deve ser descartável, tá bem? A gente está passando por um momento aí de pandemia, né? E a nossa máscara aí que a gente está utilizando no dia a dia, vocês percebem que ela acaba ficando mais umidificada, justamente porque as gotículas de saliva, no momento que a gente está falando, elas acabam umidificando a máscara e a gente deve fazer a troca ali, a substituição e a correta higienização dessas máscaras. Nós temos ainda os respiradores com manutenção, né? Esse respirador com manutenção, geralmente eles estão associados a peças desse respirador. Então, nós temos aqui uma máscara, né, semifacial, ela cobre uma parte do rosto, né, uma parte do rosto do trabalhador, e nós temos uma outra máscara aqui, que ela é semifacial, porém, ela já tem uma parte superior aqui, que ela pode fazer a perfeita, né, a correta fixação do rosto do trabalhador. E esses respiradores com manutenção,
é porque eles acabam apresentando peças para serem substituídas, diferentemente dos respiradores descartáveis. No caso aqui nós temos um conjunto, né? Essa alça aqui, por exemplo, é uma alça de silicone, né? Um elastano com silicone. Nós temos aqui uma outra parte de borracha, né? Que é uma borracha específica aí para não criar alergias ao rosto do trabalhador. E nós temos aqui nas suas extremidades, né, locais de acoplação de filtros. Então, independente do risco em que o trabalhador está exposto, eu preciso fazer a utilização do filtro específico, né? Se é um filtro para gases, se é um filtro para poeiras, né, ou para produtos químicos, e essas, ou ainda, né, no caso de alguns outros produtos, né, como além dos gases, nós temos ainda, como por exemplo, é, nós temos tintas, né, que podem ser produtos químicos ali, solventes, né, que podem ser respirados pelo trabalhador. E esses cartuchos ou filtros, eles são acoplados, né, e tem uma utilização específica, né, para sua utilização. O trabalhador ele vai fazer a troca desse filtro mediante as instruções da fabricante. Então, a fabricante orienta lá que o filtro seja trocado uma vez a cada 3 horas, por exemplo. E aí o trabalhador tem que fazer o uso, né, e uma vez a cada 3 horas fazer essa substituição. Ou o filtro, ele tem que passar ali por uma espécie de averiguação do profissional da segurança, né, e esse profissional, ele vai orientar os trabalhadores como verificar se o filtro precisa ser substituído ou não, né? Isso a gente vai chamar de filtro, né, ou ainda de cartucho, tá? Que tem uma diferenciação além da nomenclatura, na sua utilização, na sua prática, justamente porque esse cartucho, esse filtro, ele pode ter maior vida prolongada dependendo da utilização. Então, esses respiradores com manutenção, eles precisam receber um certo carinho aí do trabalhador, né? Um certo zelo na sua guarda e conservação e correta higienização. Acabou de utilizar, passa um paninho ali com água, um sabão neutro, né? Em todo o tirante, né? Em todas essas fitas que a gente está vendo aqui, né? Passa um pano, né? Tirando ali qualquer acúmulo de material, né? Acúmulo de produto, seja ele um produto químico ou seja ele ali uma tinta, por exemplo, que pode interromper ali o fluxo respiratório, coloca dentro de um saquinho e armazena no seu armário para ser utilizado no dia seguinte. Mas se porventura, né, esse tirante aqui ou essa borracha ela ressecar, né, tem como criar uma manutenção desses respiradores, né? A gente entende aí que independente da marca, né, independente do produto, os trabalhadores eles vão ser beneficiados com esse respirador, visto ali que é somente uma substituição de um filtro, né, ou de um cartucho para os seus respiradores. E nós temos ainda, em última parte aqui, os nossos respiradores motorizados, né, que são semelhantes ao que a gente está vendo aqui. Quando a gente estudou lá a parte do programa de proteção respiratória, a gente orientou ali vocês, falamos sobre os equipamentos que eles podem tanto ser respiradores de pressão positiva, como também respiradores com fluxo, né, com uma espécie de mangueira, né, que ela vai fornecendo oxigênio para o trabalhador. Quando a gente fala sobre esses respiradores motorizados, eles também são chamados de respiradores de linha de ar, justamente por causa dessa linha aqui, ó, que ela é fornecida, né, com oxigênio para o trabalhador, né? Não é simplesmente colocar, né, uma máscara no trabalhador, mas esse filtro, né, que é carregado aqui na sua cintura, ou dependendo aí da localização, o respirador vai fornecer, né, um ar mais puro, purificado, às vias respiratórias. E no caso aqui, o usuário, o trabalhador, deve fazer
a verificação, né, de toda a condução, né, do seu respirador, verificando se não há nenhuma rachadura, se não há um problema de válvula, verificando, por exemplo, se não há nenhuma alteração, né, nessas peças de reposição. Né? A gente está vendo aqui, por exemplo, um capuz, né, e aqui nessa extremidade existe uma peça que ela acopla, né, essa traqueia aqui, essa linha de ar, e ela não pode apresentar nenhum mau encaixe, afinal de contas, é ele que vai fornecer oxigênio para o trabalhador. Então, observam aqui que há o capuz, né? Além do capuz, nós temos peças aqui como diafragmas, peças de reposição, traqueias, né, que são essa mangueira aqui, e todas essas peças elas devem estar acopladas, né, de maneira correta, né, ao trabalhador. E quando a gente conhece um pouquinho mais desses equipamentos, né, ele acaba sendo também um respirador com manutenção. O que muda, né, basicamente, é que há um motor que gera, né, o fluxo respiratório ao trabalhador. Então, para isso, a gente precisa treinar, orientar adequadamente todo e qualquer trabalhador que vai fazer uso de proteções respiratórias. A gente vai dividir o treinamento em duas partes aí que está baseado no programa de proteção respiratória. Primeiramente, um treinamento do supervisor, né, e certamente aí na sequência um treinamento do usuário, né, do trabalhador. O supervisor, né, que a gente fala aqui, é o supervisor que vai acompanhar o programa de proteção respiratória, né, toda empresa, né, deve ter ali um supervisor, um encarregado, um gerente, e esses membros, eles vão fazer parte do programa de proteção respiratória também, em conjunto com o trabalhador. Mas a base desse supervisor, né, do treinamento, acaba sendo ali o fundamento da proteção respiratória, né? Então, a entrada e saída de oxigênio, ali, entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, e qual que é a necessidade de respirar ali um oxigênio com 21,1% de oxigênio que está disperso no ar, né? Porque a gente sabe que existe a necessidade de levar a oxigenação para nossas células. A oxigenação das células, elas são específicas para o funcionamento e para a manutenção da vida. Um outro item que deve ser abordado é o risco da exposição, né? Então, os riscos ocupacionais, aí, principalmente com os riscos químicos, o problema de uso e a sua solução, né, dos EPIs, qual foi o critério de escolha de respiradores, né? Geralmente, o critério de escolha dos respiradores está baseado na usabilidade, no uso do trabalhador. Então, o trabalhador faz o teste, né, passa ali por uma espécie de averiguação, preenche um formulário e devolve, né, esse formulário para o técnico em segurança. Depois, o técnico em segurança, com esses equipamentos em mãos, vai fazer ali uma seleção, né, vai selecionar qual EPI é mais adequado para o seu uso. Então, esse critério de escolhas dos respiradores vai basear aí na experiência dos trabalhadores conforme o ambiente de trabalho. O treinamento, né, dos usuários deve fazer parte também aí da base do treinamento dos seus supervisores. A verificação e vedação e ensaio de vedação é uma característica aqui que a gente pode fazer, né, no ambiente de trabalho. E até vocês, né, que estão fazendo uso aí de máscaras, né, quando saem de casa, se alguém porventura utilizar óculos, né, juntamente com a máscara, se vocês observarem ali que há uma vaporização, né, o nosso óculos está ficando embaçado, né, significa que não há uma vedação correta do respirador. Então, tem saído, né, ar ali fora da máscara, e se tem saído, certamente também tem entrado, né, o ar ali de fora do ambiente, criando esse embaçamento desse vidro, tá bom? Então, obviamente que esse teste
ele é feito aí baseado às características técnicas de cada respirador, né? E os que a gente chama também de ensaio de vedação, que a gente viu um vídeo, mas a gente vai deixar para fazer essa parte prática ao retorno das aulas presenciais. E aí, por último, né, nós temos as 3 etapas que a gente vai abordar, que é o acompanhamento do uso, a manutenção e guarda e a regulamentação, né, sobre o uso e a legislação que fala aí sobre a necessidade de utilizar respiradores. Quando a gente fala ainda sobre o treinamento dos usuários, né, são os trabalhadores que devem participar desse treinamento. Percebam aí que são maiores, são tópicos maiores, né, do que a gente viu da supervisão, mas o treinamento dos usuários é baseado na necessidade do uso, né? Então, qual que é a necessidade do uso e qual que é o risco de exposição, né? Se essa exposição acaba sendo uma exposição trivial, uma exposição moderada, uma alta exposição. Problemas de uso e a sua solução. Então, quando a gente fala dos problemas de uso, podem estar envolvendo a questão da barba, que eu citei para vocês, tá? A questão de algum trabalhador, por exemplo, usar um respirador com manutenção e utilizar óculos, por exemplo. Né? O óculos também pode ser um impacto ali, pode atrapalhar na vedação. Né? Então, a gente vai optar por um respirador, né? uma peça de respirador, que vem ali com uma proteção à parte ocular do trabalhador também, para que esse óculos não impeça a vedação do respirador. A necessidade de proteção coletiva, né? Então, se a gente tem ali, por exemplo, um ambiente que precisa passar por insuflação, né? Ou precisa passar por uma ventilação, isso vai ser uma proteção coletiva desses trabalhadores. Por que foi selecionado aquele devido respirador? Né? Porque além de questões financeiras, a empresa também tem que fazer a seleção baseado, né, única e exclusivamente no risco que o trabalhador está exposto. Não adianta nada um trabalhador estar disposto ali a um contaminante extremamente agressivo, né, às suas vias respiratórias, e estar utilizando um respirador descartável. Esse respirador descartável ele não vai ter serventia nenhuma ao risco e, consequentemente, pode gerar impactos negativos ali na integridade física do trabalhador. A capacidade e limitação do respirador, né, saber que todo equipamento ele é testado, ele é fabricado baseado nas instruções aí do fabricante, e ele também tem limitações como todo equipamento, né? Eu não devo fazer o uso dele ali na próximo ao queixo, eu não devo fazer o uso dele um pouco mais frouxo, porque está apertando o meu rosto, está marcando o meu rosto. Então, tudo isso deve ser feito durante o treinamento dos trabalhadores. A inspeção prévia, né, e colocação do respirador, então afivelar ali, né, apertar cada respirador específico, além de fazer os testes de colocação, né, desse respirador, a moldagem do respirador no meu rosto, né, e a colocação, a verificação de vedação e o ensaio de vedação, que conforme eu falei para vocês, a gente vai ver isso na próxima aula, né, na aula que eu não retornar às aulas presenciais, né, geralmente são feitos ali baseado na instrução normativa do PPR, né, do Programa de Proteção Respiratória, é feito um teste com uma solução Bitrex e uma solução sacarina, né, que é borrifado, né, um odor ali, um vaporizador um pouco mais adocicado, né, e o trabalhador, no caso ali o usuário, tem que fazer um teste de vedação, né, com um equipamento de proteção respiratória. A manutenção e guarda também é a base, né, da vida útil, né, do que a gente chama de vida útil do respirador, e os procedimentos de emergência, e também ali nas normas e regulamentos sobre o uso dos respiradores baseado no risco. E o PPR deve ser escrito e conter no mínimo os itens abaixo. Indicação do administrador, né? Então, quem vai ser o técnico de segurança responsável, quem vai ser ali a pessoa que é ligada, né, à segurança do trabalho, que vai fazer a gestão do PPR.
O exame médico prévio e anual, como que vai ser feito, né, esse exame prévio, se é um exame periódico, se é um exame que vai ser feito semestral, e como que a empresa vai lidar com esses exames. Então, especificamente aí, quando a gente conhece o PPR, né, ou administra o PPR de maneira adequada, né, sabe que assim como existe a, o exame audiométrico, né, no exame que vai verificar a conservação auditiva do trabalhador, nós temos também um exame chamado de exame de espirometria, que é um exame que vai fazer ali a capacidade, né, vai concentrar a capacidade do fluxo de inspiração e expiração do pulmão do trabalhador. E o exame de espirometria, né, ele vai medir a capacidade, né, o volume de fluxo de ar que tem que ser feito ali por um profissional da área da saúde também, ou um fisioterapeuta com conhecimento na área respiratória, um médico, né, um bom técnico que seja treinado para fazer esses exames de respiração. Quais são os critérios técnicos de seleção do equipamento de proteção respiratória, né, que estão baseados ali no risco e, consequentemente, na sua aplicação? O treinamento dos usuários envolvidos, o uso de barba e de óculos, que vai abrir ali um leque de oportunidades, né, uma série de oportunidades de melhoria do equipamento de proteção respiratória. O ensaio de vedação prévio, né, que pode ser feito ali de modo anual, pelo menos uma vez por ano, para garantir e assegurar que todo trabalhador é testado, né, para fazer esse ensaio de vedação, né, com o que a gente comentou aí do mais famoso, né, é o fit test, né, o ensaio de vedação. A manutenção, higienização, inspeção e guarda, né, então, quais são os passos que a gente vai abordar aqui, que eu vou abrir para a gente discutir um pouquinho melhor da gestão desse BPR. No caso, respiradores para fuga, né, eu comentei isso com vocês na aula de PPR também, que os respiradores para fuga, como o próprio nome diz, é para fuga, né, para o trabalhador sair daquele ambiente, caso algo ocorra ali com o seu respirador, geralmente respirador motorizado. Caso o respirador ele pare de funcionar ou acabe ali o suprimento de ar, né, o trabalhador tem que ter um respirador de fuga, de emergência e o resgate, no caso de um trabalhador ele não conseguir participar, não realizar a fuga de modo adequado. E a avaliação periódica do programa, né, como a gente está vendo aqui, ele é periódico, tem que ser feito baseado em uma periodicidade anual ou semestral baseado no risco ou na necessidade que o técnico vai desenvolver, o técnico de segurança do trabalho vai desenvolver essa avaliação periódica. Então, vamos por passos aqui. A inspeção desses equipamentos, eles abordam, por exemplo, né, que o trabalhador deve fazer diariamente inspeções e limpeza dos respiradores sempre que estiver em seu uso. Então, o dia de trabalho vai começar às 7h30 da manhã, às 7h20, pelo menos 10 minutinhos antes, o trabalhador tem que se assegurar, né, que o respirador ele está funcionando de modo adequado. Né? Se for o caso, comunicar ao seu supervisor imediato que o respirador não está em perfeito estado, né, que ele precisa passar por uma manutenção, e esse respirador pode ser substituído, deve ser substituído imediatamente pela segurança do trabalho. Os supervisores, né, devem fazer uma rápida checagem nos respiradores em uso dos seus funcionários, dos seus subordinados, para verificar seu estado geral, vedação e outros aspectos aparentes. Esse caso desse respirador que a gente está mostrando aqui, por exemplo, além dessa peça filtrante respiratória, nós temos a peça visual. Então, também, se ele estiver sujo, se ele estiver riscado e atrapalhar a visão do trabalhador, ele também deve ser substituído, né? Essa peça também, ela sai, toda essa parte aqui, ela deve ser substituída baseado aí na orientação do fabricante. Não deve ser permitido, né? Não será permitido o uso de respiradores defeituosos que tenham apresentado ali alguma alteração ou não estejam
apropriados para o uso. Os respiradores defeituosos deverão ser devolvidos ali para o almoxerifado, né? Ou pelo setor responsável pela conservação e entrega dos EPIs, né? O arquivamento ali, o armazenamento dos EPIs. E o técnico de segurança do trabalho deverá ser avisado logo em seguida para as providências quanto à recuperação, descarte, ou ainda, né, procurar o fabricante ali para apresentar as reclamações. Uma vez também eu recebi, né, um respirador que 4 trabalhadores ali em uma semana apresentaram reclamações quanto a essa alça aqui, que ela estava rompendo com facilidade, né? Então, é um material plástico, material de borracha, específico ali para o respirador, mas em 5 dias, 4 trabalhadores reclamaram, né? Então, eu chamei ali o fabricante, chamei o representante da empresa, apresentei todos os respiradores que estavam quebrados, né? E foi comunicado ali para o fabricante. Em menos de uma semana, né? Obviamente que todos os respiradores foram trocados, mas em menos de uma semana nós recebemos uma devolutiva que a empresa tinha fabricado ali, né? Passou, né, por um programa de manutenção e os respiradores foram feitos testes, mas passou ali um lote, né? Então vai saber quantos respiradores foram fabricados, né, com um defeito, né, nessa alça. Mas todo o nosso lote, né, todo o nosso material que nós tínhamos ali na empresa, que não eram muitos, eram algo em torno de 30 respiradores, foram imediatamente substituídos, né? O fabricante veio, levou todos embora e entregou, né, baseado ali na política de devolução, respiradores que não estavam apresentando esse tipo de problema, né? E óbvio, por isso que serve ali, né? O trabalhador deve ouvir permanentemente os trabalhadores em relação ao uso dos EPIs e, consequentemente, em outras áreas também. Reparos, né? Todo reparo aí, todo respirador deve passar por manutenção, conforme a gente falou, né? Principalmente esses respiradores que são específicos para manutenção. Os respiradores que durante a inspeção, limpeza e manutenção não foram considerados próprios devem ser reparados, né, e substituídos imediatamente. Uma dica, né, que a gente dá para todo aluno, para todo futuro técnico de segurança do trabalho, é fornecer um novo, né, e reter esse equipamento aqui para que não seja utilizado, né, de maneira inadequada no ambiente ocupacional, em qualquer ambiente da empresa. Então, né, pode, se for substituído ali, se ele não for, tem mais serventia, a gente pode fazer ali um corte, né, nesses tirantes aqui, que eles não vão conseguir mais ser utilizados. Posso fazer uma retirada dessa válvula aqui, que ele certamente não vai ter mais uso, né, e fazer o descarte de acordo com as orientações ali do fabricante, né? Nós temos peças aqui que podem ser recicladas, né? Porque elas são conjuntos de peças de plástico e de borracha. Todas as substituições de partes ou de peças devem ser feitas conforme as instruções do fabricante, né? Nenhum ajuste, modificação, substituição pode ser feito, e o reparo deverá ser feito se não for recomendado pelo fabricante do EPR. Porque justamente pode, aí nós temos as famosas gambiarras, né? O trabalhador viu que não está funcionando direito essa fivela aqui, ele vai lá e coloca, por exemplo, um alfinete para segurar. Esse alfinete ele não tem a serventia, né? Não deve ser testado, não deve ser aceitado, né, por qualquer membro da segurança do trabalho. Observou que o trabalhador fez uma manutenção, né, que ele fez uma gambiarra aí, né, que ele mandou costurar o tirante porque ele estava arrebentando rapidamente. Você deve retirar esse equipamento do trabalhador e fornecer um novo para ele, né? Se for o caso ali, adverti-lo verbalmente, né, e tomar as medidas necessárias baseado aí no que está previsto na CLT, né? Uma advertência verbal, uma advertência por escrito, ou se for o caso um pouco mais enérgico aí, uma suspensão baseada em uma política que deve ser discutida com o setor de recursos humanos da empresa,
Também não necessariamente o técnico em segurança do trabalho não deve ficar punindo nenhum trabalhador, advertindo, ou simplesmente ele mesmo, ele, por sua vontade, suspender o trabalhador. Né? Deve ser isso feito baseado com a supervisão, com o apoio da sua gerência, né? Porque o trabalhador tem que entender que esse equipamento de proteção respiratória é para a sua vida, né? Serve para proteger a sua vida e tem um custo financeiro que ele pode, inclusive, aí, baseado na CLT, ser descontado do salário do trabalhador. A limpeza, né, que tem que ser feita é conforme a gente orienta, né, e cada fabricante também orienta. Todos os respiradores, exceto aqueles que destinam para o uso por um turno único, né, que é o caso dos respiradores descartáveis, deverão ser limpos diariamente, ou após cada uso, no caso dos respiradores, que não são utilizados de maneira diária, de acordo com as instruções do fabricante, utilizar somente água, né, um germicida suave ali, como no caso do detergente neutro, ou o que o administrador do PPR orientar. Então a gente tem ali o caso de alguns respiradores, né, que eles podem passar ali para uma lavagem, uma limpeza, né, desses com base nesses produtos, né. Então, os mais recomendados é o sabão neutro, é um detergente neutro, que não tenham ali necessidade de deixar o respirador, né, sendo em imersão de água ou simplesmente ali uma lavar em uma água corrente, mas simplesmente passar um pano úmido com esse detergente e esperar ele secar naturalmente, né? Não podendo colocar ali a exposição ao sol. E por último, né, a guarda dos respiradores. Todos os respiradores que não forem descartados após o turno de trabalho deverão ser guardados em local apropriado, protegido à luz do sol, protegido de poeira, calor, filtro, umidade e produtos químicos agressivos. Os respiradores deverão ser marcados e guardados, né? A gente pega alguns casos ainda que a empresa ela fornece uma caneta, né? E o trabalhador escreve o seu nome aqui nessa primeira parte aqui na parte da, da acomodação, né? E é uma prática, né? Pode ser feito, né? O que não pode, né? É ser ali riscado, né? Ou perfurado ali com um canivete, né? Com estilete, né? Pode ser feito pode ser também feito colocado um adesivo com o nome do trabalhador também perfeitamente. Então, o respirador deve ser guardado, né, marcado e guardado de forma a assegurar que sejam utilizados apenas por um trabalhador, tá? Se amanhã esse trabalhador aqui, o José da Silva, sair, né, e o Antônio da Silva entrar no lugar dele, eu vou fazer o descarte dessa peça, tá bom? Porque é a orientação do fabricante. Se utilizado por mais de um trabalhador, né, se utilizado por mais de um trabalhador, o respirador deverá ser limpo após cada uso, né, mas isso é uma exceção muito específica, dependendo aí do uso do respirador. No caso, principalmente do respirador motorizado, né, que é um equipamento bastante caro, né, e ele pode ser feito ali para utilização de 2 trabalhadores, desde que eu me assegure que a higienização foi realizada de modo mais assertivo possível. Sendo assim, chegamos ao final dessa aula. Agradeço a todos que acompanharam nessa gravação, a você que está assistindo essa aula aqui também no YouTube, eu agradeço você. Aproveitando que você está aqui, né, já deu o like aí no vídeo, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal para receber essas orientações, para receber cada vídeo que for colocado aqui no canal, você receberá imediatamente através do seu celular, né, ou do YouTube, receberá uma notificação. A vocês que estão acompanhando essa gravação, agradeço também a todos, fico à disposição de vocês aqui pelo e-mail, podem me chamar também no grupo do WhatsApp da sala de vocês, estou à disposição para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Um forte abraço a todos, obrigado e até a próxima aula.